Boa noite, excelentíssimo senhor Roberto Farias, presidente desta casa. Boa noite, demais vereadores, munícipes, a imprensa. Eu gostaria de trazer à baila um tema que às vezes fala-se muito, mas se compreende pouco, que é justamente a democracia participativa e a necessidade de implantar mecanismos de democracia participativa no nosso município. Mas antes de chegar a este tema, eu acho que é necessário fazer uma digressão teórica sobre os modelos de democracia, porque embora hoje a democracia é um valor universal, existem várias concepções de democracia que nós precisamos destacar. Então, antes de falar da urgência da democracia participativa em Imbituba, eu gostaria então de destacar os tipos de democracia. Então, historicamente, nós podemos destacar 3 tipos. O primeiro é a democracia direta, a típica dos atenienses. A democracia direta, nós sabemos que não havia representantes eleitos. Os cidadãos se reuniam e decidiam as questões públicas. Na verdade, a democracia direta ateniense, ela era fundamentada por alguns princípios. A Assembleia, que se reunia de 40 vezes ao ano, não só para deliberar, como para decidir. O princípio da isegoria, todos tinham o direito de expor a sua visão, a sua opinião. O Conselho dos 500, que tinha como função executiva de executar as decisões tomadas na Assembleia. E o ostracismo. O ostracismo era um meio de proteger os princípios democráticos. Se houvesse algum cidadão que representasse uma ameaça à democracia, escrevia-se o nome dele numa ostra e ele era julgado. Caso fosse de fato considerado uma ameaça aos princípios democráticos, essa pessoa era exilada. Até hoje nós utilizamos a expressão ostracismo político para se referir a alguma pessoa que está alijada do processo político. A democracia direta ateniense, ela é vista como o ideal. Geralmente a gente vê discursos falando de democracia direta, mas ela não é isenta de críticas. Nós sabemos que a democracia ateniense era uma democracia de minoria. Apenas 10% da população eram considerados cidadãos. Então, as mulheres, os pobres, os analfabetos, os estrangeiros não participavam do processo político. E sem falar também que era uma democracia baseada na escravidão. As pessoas tinham tempo para discutir justamente porque tinham os escravos que faziam o trabalho manual. Então, esse é o exemplo da democracia direta. Além da democracia direta, nós também temos a democracia representativa, que é a nossa democracia, fruto de uma concepção liberal e burguesa. O Brasil adota a democracia, está lá na Constituição Federal de 88, e admite que, além da democracia representativa, o Brasil também deverá adotar formas de democracia direta. Embora a Constituição fale em democracia direta, desde 88 nós tivemos 2 grandes participações populares, que foi em 93 com o plebiscito e em 2005 com o referendo. Mas o que é democracia direta, representativa? Eu gostaria de trazer um conceito do professor já falecido, Norberto Bobbio, onde ele fala que democracia representativa é onde as decisões coletivas são tomadas não por quem faz parte do coletivo, mas por pessoas que foram eleitas para esta finalidade. Bom, basta. Isso é democracia representativa. O cidadão não decide diretamente, ele decide indiretamente. Então ele escolhe um representante justamente para tomar essas decisões. O termo representação ou representatividade política, na literatura sociológica, ele tem duas grandes acepções. Eu posso falar representativa como delegado. Então, nesse caso, o representante não tem autonomia, o representante é apenas um porta-voz, um núncio da vontade do representado. E existe a representatividade fiduciária, onde o representante, ele tem autonomia para tomar as decisões coletivas. E o que representa? Também temos duas grandes versões. Eu posso representar interesses particulares, de categorias, de bairros, etc. E eu posso também representar interesses gerais. A nossa democracia representativa, a democracia da qual nós usufruímos,
ela confere ao representante um mandato fiduciário, de confiança. Vocês têm autonomia para deliberar. Vocês não são porta-voz do povo. Você tem autonomia para decidir o que é melhor para a cidade. E, em tese, se representa interesses gerais. Um vereador não é eleito para representar interesses de um bairro ou de uma categoria, mas de todo o bairro, de toda a categoria. Então, além desses princípios, mandato fiduciário e interesses gerais, a democracia ela precisa de um terceiro elemento, a democracia representativa, que é a publicidade. Carl Schmitt foi um pensador político. Ele dizia que não há representatividade sem publicidade. Ou seja, tudo que é decidido precisa se tornar evidente. A população tem que saber. O mistério é exceção. A publicidade é regra na democracia. Hoje fala-se em crise de democracia. Mas que democracia está em crise? A democracia representativa. E por que ela está em crise? Porque ela não é suficientemente democrática. Ela não estimula canais de participação popular. E é por isso que ela está em crise. Nós falamos em democracia participativa porque já passou da hora de a gente chamar a população e decidir as questões essenciais. Então, hoje, uma democracia madura é uma democracia que permite a participação do povo, uma maior participação. Não é só na hora de votar, até porque representação não tem como você representar a vontade. Pelo menos eu não compreendo isso. A população quer mais do que votar, quer participar dos processos políticos. Isso é democracia participativa. A democracia participativa, ela não elimina a figura do político. Ela não elimina a representação. Ela apenas complementa a representação política com formas de democracia direta. Nós podemos estimular a participação popular de várias maneiras. Primeiro, um espaço deliberativo. A população precisa de um espaço para decidir, o que eu vejo muito pouco nesse município, salvo algumas iniciativas, alguns blogs. O vereador Dorlim, por exemplo, tem um blog, a gente pode dar uma olhadinha ali e ver os procedimentos que a Câmara está sendo tomada. Existem também vários blogs no município que fomentam a discussão, o blog Pena Digital, por exemplo, que é um espaço ali para a gente expor as nossas opiniões, mas são poucos, são de iniciativas pessoais. Mas, além do espaço deliberativo, como eu disse, outra forma de você possibilitar a participação popular não é só deliberando, mas é oportunizar a população decidir. E é aí que eu acho que falta bastante no modelo democrático ibitubense. Como é que eu posso, então, decidir, fazer com que a população decida? Por que a gente não fala em orçamento participativo nesse município? Nós tivemos aí em 2008, uma das coligações, até a derrotada, ela levantou essa bandeira. Não é a bandeira do PT, não é a bandeira é a bandeira para o melhor para a cidade. Chamar a população, convocar a população para decidir os recursos da cidade. A população convive com o problema. A população sabe o que a comunidade precisa. O vereador não sabe? Não, o vereador sabe. Mas o vereador não é onipotente. Ele não está em todos os lugares. A população sim convive e sabe da dimensão. Então eu acredito que nós devemos pensar nessa ideia do orçamento participativo. Possibilitar então que a população possa de fato decidir sobre os recursos. Principalmente no tempo que nós nos encontramos. Fala-se que Imbituba é a cidade que mais cresce na região sul. E de fato, é a cidade que mais cresce. Só que temos que ver como está dando esse crescimento. Já escutei de lideranças políticas dizendo que o PIB de Imbituba cresceu, que a renda per capita é maior do que Florianópolis. Mas você não mede, desculpe, mas você não mede
a evolução de uma sociedade pela renda per capita. Por quê? Porque a renda per capita, ela leva em consideração apenas o crescimento econômico. Ela não leva em consideração como está sendo distribuído esse crescimento econômico. E, sinceramente, é isso que eu vejo em Imbituba. Um crescimento econômico propalado pelo setor portuário. Isso é inegável. Falar que Imbituba não está gerando empregos, falar que Imbituba não teve uma economia, que a sua economia não está em ascensão, é negar os fatos. Agora, falar que a população está bem é outra história. Crescimento econômico não leva necessariamente a desenvolvimento social. Desenvolvimento social nós fazemos com a participação popular. Então, nós crescemos economicamente, mas a nossa educação precisa mais. O nosso IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica, é menor do que municípios vizinhos, como por exemplo em Maruí. A saúde, o Hospital São Camilo precisa mais. Infraestrutura, nós estamos vendo aí empresas se instalando e nós não nos preparamos para isso. Nós já estamos sofrendo, claro que tem projetos, mas nós já estamos sofrendo com esse problema. Então vejam, economicamente vai bem, socialmente nós precisamos aproveitar a oportunidade. A gente não pode incorrer no mesmo erro que o Delfim Neto, falava ali no final ali no interior da ditadura militar, quando ele falava, o então ministro da Economia, vamos fazer o bolo crescer e depois repartir. É complicado, porque nós já tivemos experiências históricas que nos mostraram que o bolo cresce, mas não é repartido. Então, se nós convocarmos a população, é uma maneira que a gente tem aí de distribuir de uma maneira mais equitativa os recursos que Imbituba, doravante, irá conquistar. Então, é necessário chamar a população imbitubense para decidir essas questões. Eu citei a questão portuária, por que não citar também a Votorantim? Nós vimos o processo da Votorantim. Eu não sou contra a Votorantim, não sou contra a geração de empregos. A gente tem que entender que Imbituba precisa de empregos, mas temos que ver de que maneira. Se fala tanto em desenvolvimento sustentável hoje, mas o que é desenvolvimento sustentável? Ora, não é simplesmente gerar empregos, também não é ficar idolatrando um butiá, é tentar conciliar crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. E nesse processo a Votorantim pode sim, por que não, de fato cumprir com os seus deveres. Por quê? Porque nós temos experiências em outras cidades também que nos mostram isso. Enfim, talvez o maior problema da instalação da Votorantim, além dos problemas ecológicos, é justamente a falta de participação popular. Nós mudamos o plano diretor meses antes, decidimos e fizemos uma audiência pública numa terça-feira, 11 horas da manhã. Audiência para quê? Vamos convocar o povo a decidir? Não, vamos convocar o povo a fiscalizar. O povo vai fiscalizar e, muito bom, incentivar o povo a fiscalizar. Mas foi um processo que de modo algum envolveu aí a participação popular. Nós vimos o povo totalmente alijado desse processo. Então, infelizmente, e aí com todo respeito, não adianta nós tomarmos decisão, fazer uma audiência pública, dar um verniz democrático a um processo que não envolveu participação popular. Outra decisão de bastante repercussão que foi tomada nessa casa, que eu também vejo como faltou na nossa participação, os munícipes, foi justamente o aumento do número de vereadores. Existe um raciocínio sobre isso. Mais vereadores, maior representatividade. Isso pode ser falacioso. O fato de ter mais vereadores não significa que a gente vai ter mais representatividade. A gente vai ter mais representatividade e a gente vai ter mais o povo decidindo, chamando o povo. Não necessariamente
com mais vereadores. Por quê? Porque aí há o risco de fazer o mesmo com mais. Então, aumentar os vereadores de 9 para 13, eu não sei até que ponto foi uma decisão que, de fato, vai aumentar a representatividade política. E, por fim, para finalizar meu discurso, volto a falar do Porto. Não tem como falar de Imbituba sem falar do Porto. Imbituba não é só o Porto, mas é principalmente o Porto. A economia desse município, se a gente analisar, não só na época do carvão, mas a economia do município e a sociedade imbitubense, de modo geral, ela sofreu muita influência da atividade portuária. E quando o Porto vai bem, o município vai bem. Nós vimos aí os períodos áureos aí do carvão, a década de 90, com a crise e reestruturação do Porto, e agora nós vimos sim um aumento da movimentação do Porto. Em 2012, nós temos o final de uma concessão. Isso não é pouca coisa. Isso não vai interferir só em 1, 2, 3, isso interfere na cidade toda. E aí, o que a gente vai fazer? Nós temos um porto público, todo o porto é público, está lá na Lei 8.630, a Lei de Modernização dos Portos. Agora, a administração é privada, é particular, e é o único do Brasil com administração particular, privada. A gente já verifica que tem pessoas já querendo decidir, indicando para a iniciativa privada. Não que eu sou contra a iniciativa privada e sou um defensor do estatismo, até porque, se a gente verificar a história da administração portuária, a gente vai ver que é uma administração privada com vícios de empresa pública. Esse foi o problema de toda a história do Porto. Mas, enfim, tem que chamar a população. Então, não basta ter um indicativo de iniciativa privada. Não sou favorável a uma ou outra, sou favorável à discussão, sou favorável ao diálogo, sou favorável à ideia de chamar a população, não para fiscalizar, mas para debater e para decidir. Porque é o futuro da nossa cidade que está em jogo. É a geração de empregos, é uma cidade melhor. Então, por isso, é bom pensar bastante e, quem sabe, aí, criar alguns mecanismos de democracia direta. A evolução, a grandeza de um vereador se mede justamente pelos espaços que ele abre para a população. Muito obrigado.